Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula é de ensino religioso e eu trouxe uma historinha para nossa acolhida. Para o nosso tema da acolhida de hoje, temos como título Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. E eu vou ler a história para você, não é bem uma história, né? É um texto que vem nos convidar a participar da campanha da fraternidade esse ano, né? Se nós estivéssemos na escola, a gente estaria mais ativamente participando dela, né? Mas a professora vai conversar com vocês a respeito um pouquinho deste tema que a Igreja Católica nos convida a sermos mais ativos neste ano. O texto começa falando assim: o tema da campanha da fraternidade fala que nossa vida é um presente, por isso, dom, dado por Deus. E sabemos bem como é muito bom ganhar um presente. Mas há presentes que não são para um dia, um ano ou apenas um período. Assim é nossa vida. É um presente único e que deve valer para sempre. Dessa forma, precisa ser muito cuidado para que fique sempre um presente bonito e renovado. Deus gosta muito de cada um de nós. Gosta tanto que fica sempre cuidando. Por isso, também somos responsáveis para cuidar da nossa vida, da vida das pessoas que amamos e de toda a vida que existe no planeta. Quando nos preocupamos e cuidamos da vida, estamos, antes de tudo, cuidando de nós mesmos. Por isso, é muito importante viver alegre, fazer o bem, querer a paz e buscar sempre a união. Ou seja, como Jesus fez e ensinou, também cabe a nós cuidar da vida como nossa maior contribuição para o mundo, ser melhor e ficar mais bonito. Agora é a sua vez. Demonstre com um gesto ou uma palavra para a pessoa que esteja mais próximo de você no dia de hoje, que você se preocupa e que cuide dela. Então, para a nossa primeira tarefinha da nossa aula de ensino religioso, fica você fazer um gesto concreto de cuidado, né? Um gesto ou uma palavra, demonstrar de alguma forma que você cuida e se preocupa dela. Pode ser com uma palavra, pode ser com um abraço, pode ser com um beijo. Essa é a nossa primeira atividade de ensino religioso, que nos traz e nos leva a refletir que somos amados por Deus e que devemos cuidar, primeiramente, de nós mesmos, das pessoas que estão próximos da gente e, assim, cuidar da nossa terra, que é a casa comum, a nossa casa comum, que foi o presente que Deus nos deu. E não é um presente para um dia, para uma semana, é o presente que Ele nos deu para a nossa vida inteira. E a nossa aula de hoje vai falar sobre isso, né? Sobre esse presente que o Senhor nos deu e que devemos cuidar para sempre, que necessita do nosso cuidado diário. E hoje, na nossa oração, que o nosso livro de acolhida traz, a professora vai pedir que, na oração, ele fala bem assim: ele quer que durante a sua oração, no seu período de reflexão com Jesus hoje, seja à noite, seja no horário que você achar que seja melhor para você, no seu minuto com Jesus, você peça para o Senhor dar coragem para você sempre seguir em frente, ou seja, ser corajoso, seguir os ensinamentos que Jesus deixou na terra, saber ajudar e respeitar as pessoas, aprender a perdoar os outros e se perdoar, partilhar e ser generoso. Então, nas orações de hoje que você for fazer,
peça para o Senhor essas ações. E assim nós seremos pessoas melhores e faremos com que o mundo seja um lugar melhor para se viver, certo? Então, essa foi a nossa acolhida de hoje, né? Que possamos ter uma semana abençoada até a nossa próxima aula de ensino religioso. E agora vamos para a atividade prática, né? Nossa atividade no livro. Na nossa última atividade de ensino religioso, no livro que paramos na página 37, ficou as atividades para casa. Mas as atividades para casa não tem como a professora fazer correção, porque ficou, primeiramente, para você fazer a casa, lembra? Que era para você ir lá no material de apoio, fazer a casa, ilustrar a casa, escrever nas paredes da casa o porquê que a tua casa era importante, né? E postar no mural para a professora ou somente colar no caderno. E o segundo era você recriar um verso, uma poesia parecida com a de Gonçalves Dias, explicando por que a tua casa era importante. Então, as duas atividades era para ser feita no caderno, não tem como a professora fazer a correção na videoaula. Somente quando as aulas voltarem a ser presenciais ou quando elas se tornarem aulas ao vivo, certo? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos para o livro, página 38, livro, página 38, deixa só a professora voltar lá, isso, aqui. Começamos aqui, ó. Mapear o cuidado com a natureza na cidade. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Onde o livro pede, nos traz a refletir sobre como é que eu, cidadão do mundo, posso cuidar do planeta da onde eu vivo. Aí ele traz para nós um verso. O verso fala assim: o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Ou seja, você tem uma atitude para cuidar da natureza. E as imagens traz para nós duas imagens onde as crianças estão cuidando da natureza através do plantio de árvores, né? Ou seja, eles estão melhorando o ambiente onde eles vivem, que são um ambiente urbano, através do plantio de árvores. Com isso, essas árvores vão crescer, vão dar frutos, seja elas se forem árvores frutíferas ou sombra, que melhorarão a qualidade do ar. Aí, o livro traz para nós, os cuidados com o planeta começam em casa e com pequenas atitudes. O que o livro espera de nós? Que nós possamos entender que, primeiramente, nós como cidadão do mundo, nós podemos melhorar o ambiente onde a gente vive, começando pela nossa casa, né? Se a nossa casa for um ambiente agradável um ambiente agradável para se viver, a partir dali, você pode praticar outras ações. Mas primeiro vamos começar ali, o ambiente onde eu vivo. Como? Aí o livro começa a trazer outras atitudes. Por exemplo, manter limpo, né? Aqui ele mostra manter um ambiente limpo, bem arrumadinho, tirando toda a sujeira. Aí ele vem falando atitudes de economia de água. E ele fala, se por um dia 1 milhão de famílias fizerem o mesmo, a água economizada apenas na lavagem de louça será suficiente para abastecer 3 milhões de pessoas. Como é que a gente pode economizar água lavando louça? Fechando a torneira. Seria a mesma regrinha no escovar os dentes, no lavar o cabelo, né? Nessas ações você pode fazer a sua parte. A gente fala, mas é pouca coisa, professora. Será que vai fazer diferença? Faz diferença. Porque se todos praticarem essa atitude, você verifica, ó, um dia, 1 milhão de famílias, olha o tanto de pessoas que receberiam água, né?
Então, começa assim, é aquele trabalho de formiguinha, mas os resultados irão aparecer. Use os dois lados de uma folha de papel. Quem economiza papel, economiza água também, já que para se produzir 1 quilo de papel, são necessários 540 litros de água. 1 quilo de papel, olha quanta água. Só faça xerox ou imprima quando for realmente necessário. E aqui ele nem falou da questão da tinta e da energia elétrica que a máquina precisa, né? Controle seu tempo no banho. O chuveiro elétrico é o responsável pelo maior consumo de água em sua casa. Água e energia, então cuidado com o tempo que você demora no banho. Vai demorar bastante, vai lavar o cabelo, fecha o chuveiro na hora de ensaboar, né? Então, vamos ser mais conscientes. Reparo nos vazamentos, aquela torneira que fica pingando, a gente pensa que não gasta água, mas se você colocar um copo embaixo dessa torneira pingando, você vai ver, ele enche, você percebe o desperdício. Aí o livro fala, faça o conserto imediato de torneiras, bebedouros e descargas que estejam vazando água. É uma fuga de água, de vazamento que você não percebe. Você acha que não acontece, mas vai muita água embora. E é uma água tratada, né? Reaproveitamento da água da chuva. O reaproveitamento compreende a coleta, filtragem e armazenamento das águas das chuvas que podem ser usadas, como, por exemplo, no vaso sanitário, na lavanderia, na irrigação de jardins, na lavagem de automóveis e calçadas. Aí ele fala para você, a água ela é muito valiosa, economize, você utiliza a água da chuva e ele faz uma pergunta. Nós estudamos em ciências, na disciplina de ciências sobre a água, né? E a gente viu que o grande problema que é a água a nível de mundo, né? Então, a gente tendo consciência da problemática da água, já é de grande valia para ajudar a questão da manutenção da vida no planeta Terra, né? Já é uma ajuda. E aí ele pede para você registrar aqui para a professora. Ó. O livro, ele trouxe alguns temas que nos levam a refletir, mas existem outras ações. Nós já trabalhamos no nosso livro de ensino religioso sobre o lixo, né? O lixo também são ações que você pode se organizar para ter um descarte mais adequado para o seu lixo. Também é uma ação de cuidado para com o planeta. Não falamos nessa aula de hoje, mas já foi trabalhado lá atrás. A questão do excesso de consumismo também é uma ação que você pode rever as tuas atitudes em relação ao excesso de compras. E aqui na hora de registrar, ele pergunta para você, quais são ou que outros gestos de cuidado com o planeta podemos adotar dentro e fora de casa? O que você pode fazer? Primeiramente, você tem 6 linhas, né? Você pode me dar exemplos. O que você pode praticar dentro da sua casa e o que você pode praticar fora de casa? Porque existem ações que dependem de você dentro de casa e existem ações que não dependem de você, por exemplo, fora do seu prédio ou no seu bairro. Aí você vai me dar os exemplos de acordo com o ambiente de moradia que faz parte do seu meio social, ali onde você vive, certo? Essa parte é sua, você refletindo sobre as suas ações. Página 41. Aí nós temos, é hora de cantar e cuidar do lugar onde moramos. Tem uma música que a professora vai deixar o link para vocês, chama Herdeiros do Futuro, do Toquinho. E aqui só tem um trecho da música que fala, a vida é uma grande amiga da gente, nos dá tudo de graça para viver. E ela vem falando o que a vida nos traz de graça para viver. Tem o link, eu vou deixar ali para vocês assistirem o vídeo. Vocês vão ver o vídeo, vão ler a letra da canção. Então, fica mais fácil para vocês depois
que ouvirem e lerem a letra da canção e entenderem essas imagens. Então, quando chegar nessa parte da videoaula, dá uma pausa, assiste o vídeo e depois vocês retomam, certo? É bem interessante que a letra ela te convida a refletir sobre o que nós iremos herdar no futuro, ou seja, ações que nós praticamos, que nós devemos praticar, já que a vida é uma grande amiga da gente e ela nos dá tudo de graça. Se nos dá tudo de graça, o que nós estamos fazendo para deixar essa vida, essa grande amiga da gente, para os herdeiros do futuro, né? O que nós estamos deixando para as futuras gerações? Então, é um convite para nós refletirmos sobre isso. E tem a atividade para casa. Ela fala sobre uma atividade que nós iríamos fazer lá no nosso pequeno jardim na escola. Mas como nós não estamos em aula presencial, não teríamos como fazer. A gente faria uma partilha de uma fruta, né? Uma salada de fruta em sala, mas você pode fazer uma salada de fruta em família. E iríamos plantar uma semente lá no nosso jardim. Mas essa atividade, infelizmente, não pode ser realizada na nossa escola, né? Então, fica uma atividade para as próximas aulas de ensino religioso, quando estivermos presencialmente, certo? Então, para tarefinha de ensino religioso, ficou a página 40, para você fazer o hora de registrar, e a sua oração, para você ter o seu minuto com Deus, né? Relembrar da nossa acolhida e fazer os seus agradecimentos e os seus pedidos, né? Lembrando que nós estamos passando por um momento onde nós devemos mesmo se aproximar de Deus, agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida, né? E pedir mesmo uma proteção para nós, para as nossas famílias, e nos levar a refletir sobre como é que nós estamos cuidando desse presente que nós ganhamos, né? Que é a nossa Terra, o planeta Terra, que é a nossa casa. Certo, pessoal? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de ensino religioso.